Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo um mês dedicado às Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia, e a Igreja no Brasil escolheu a Carta aos Romanos para meditar, para estudar durante este mês de setembro. E nós somos convidados todos os dias a pegar nas mãos este texto e ir meditando capítulo por capítulo, palavra por palavras, e entendendo e aumentando também o nosso conhecimento referente ao nosso Deus e aos seus ensinamentos. E conhecer Deus na companhia de Paulo é realmente uma escolha indispensável. O pensamento paulino é de uma teologia realmente alta, de uma teologia profunda e às vezes até complexa. Por isso que nós precisamos de um auxílio, de um bom comentário, de produções literárias que nós temos à disposição, para entendermos melhor. A Carta aos Romanos é uma obra de arte inspirada por Deus. Paulo, este autor maravilhoso também, que marca a história do cristianismo, marca o início da comunidade primitiva com a sua produção literária, uma produção teológica inspirada por Deus e deixada então registrada nas suas cartas. As cartas aos Romanos é a maior carta que nós temos de Paulo, por isso mesmo ela está colocada na lista canônica depois de Atos dos Apóstolos, é o primeiro que nós temos. São 16 capítulos, não significa que essa foi a primeira carta de Paulo a ser escrita. Carta aos Romanos, ela foi escrita nos anos 57, no inverno, 57, 58. E nós temos cartas, por exemplo, a primeira Tessalonicenses de Paulo, que foi escrita nos anos 51, 52. Mas não muda, não faz muita diferença a questão da idade, do tempo em que foi escrito, mas é o conteúdo dessa carta que chegou até nós, que precisamos realmente nos debruçar e buscar entender e viver esses escritos. Hoje eu queria meditar com vocês o primeiro capítulo. São 32 versículos, e realmente é um conteúdo extenso, mas dentro deste primeiro capítulo, Paulo ele mostra já as principais teses que ele vai desenvolver, durante todo o percurso da sua carta, durante esses 16 capítulos, sobretudo durante os 15, porque o 16º é praticamente um capítulo dedicado ao agradecimento. São vários nomes, nós temos mais de 26 nomes de pessoas que Paulo cita com muita clareza e agradece. Então é sinal que em Roma, ele, embora não tenha fundado esta comunidade, mas em Roma ele já tinha pessoas que de uma certa forma ele conhecia e agradece pessoalmente. Isso é muito importante também, a gente entender que essa carta foi escrita para uma comunidade que ele não fundou, mas é uma comunidade cristã, uma comunidade mista também, São pessoas que se converteram oriundas do judaísmo e pessoas que vêm também do mundo pagão, que estão em Roma e ali se encontram, se deparam com o anúncio evangélico e se convertem a Cristo Jesus. E Paulo tem um desejo muito grande, ele deixa isso escrito logo no primeiro capítulo, que ele deseja ardentemente visitar essa comunidade para colher os frutos e compartilhar também os dons da graça do Espírito Santo junto com essa comunidade. Diz que eu tantas vezes já tentei, mas fui impedido. Mas quando Deus quiser, quando Deus lhe concederá a oportunidade justa, ele irá. E, de fato, lendo a carta, nós vamos ver que vai chegar um momento que Paulo, diante de uma determinada situação e oportunidade, ele vai chegar, sim, até Roma. Em Roma, ele vai ficar ali preso 2 anos, depois a gente vai acompanhar também essa estadia de Paulo em Roma, e o ato mais dramático, que foi a própria morte, o martírio de Paulo na cidade eterna. Mas até chegar lá, tem muita coisa a ser narrada e a ser dita com essa carta. Paulo, logo no início desta carta, ele mostra para nós, ele se apresenta, Ele se apresenta e mostra depois o objetivo principal, por que ele está escrevendo esta carta para esta comunidade em Roma.
E no primeiro capítulo ele logo se apresenta, dizendo, se identificando, claro, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Muito interessante esse primeiro versículo, né? Onde essas três palavras, servo, escolhido e reservado. Ele é servo, né? E somente quase como um escravo, doulos, né? De Cristo. Somente quem é escravo de Cristo se coloca à disposição. Ele foi escolhido, né? E ele não tem dúvida disso. E essa escolha que Cristo faz por ele, e esse reservar, esse separar, foi uma experiência muito forte. Ele narra essa experiência do chamado bem 3 vezes em Atos dos Apóstolos, né? E se vocês depois com calma podem comparar e ver, escutar essa narração feita por Lucas no Atos dos Apóstolos, muito interessante. Mas o próprio Paulo também fala da sua própria conversão. Isso é muito bonito, onde ele diz que ele foi capturado, né, quase apunhalado por Deus, por Jesus Cristo, para que ele pudesse, de fato, anunciar o Evangelho. E ele tem clareza, né, qual é a missão dele. A missão dele é anunciar o Evangelho. E essa é a preocupação e a missão, e é o que ele vai dar o resto da vida dele, vai gastar para anunciar o Evangelho. E o Evangelho, o qual ele doa a vida, o tempo, a energia, a inteligência, a capacidade que ele tem, esse Evangelho nada mais é do que o próprio Cristo. É a revelação da salvação através da fé. Então ele vai sair por todos os rincões do mundo que ele conhecia até então para anunciar que Cristo é a salvação. Não tem uma outra, não tem um outro ser, não tem um outro elemento, não tem um outro Deus que possa salvar, trazer a plenitude salvífica para a humanidade, a não ser Cristo. E aí ele escreve para as comunidades que ele já fundou, e escreve inclusive também para Roma, comunidade que ele ainda não fundou, que foram outros que fundaram, mas para dizer e confirmar que nós não podemos fazer confusão, que a única salvação vem de Cristo Jesus. Isso é muito interessante, e ele vai defender isso até o final nas suas cartas. Ele diz, inclusive, que esse evangelho, essa justiça que é traduzido como justificação, que é traduzido como salvação, né, que nós recebemos mediante a Cristo Jesus, mediante essa fé. Por isso que a palavra fé é um conceito que não precisa estudar muito dentro da carta de Paulo aos Romanos, palavra fé, palavra graça, em contraposição também com a palavra pecado, pela palavra carne, são palavras negativas, existem as palavras negativas, as palavras de cunho positivo. Nós vamos estar analisando ao longo das nossas meditações da carta aos Romanos. E é interessante a gente perceber qual é o conteúdo desse evangelho, qual é o núcleo dessa carta, o objetivo principal, e anunciar a salvação de Cristo anunciar a salvação da humanidade através da fé em Cristo Jesus. Essa fé, e depois vamos estar discutindo nos outros capítulos, que essa fé ela não é morta, ela não é sem obras, ela tem sim uma obra, mas nós vamos chegar lá quando discutirmos sobre essa fé, essa salvação através da fé. Que os judeus, na verdade, tinham uma tendência a querer entender a salvação a partir das obras, ou seja, o fazer para depois meritar a salvação. Na carta aos Romanos isso vai ficar claro, São Paulo vai deixar claro que a salvação não é fruto de uma sequência de ações de obediência simplesmente a preceitos, mas é fruto de um espírito, de um coração que se abre à fé, de um homem que crê. Então, onde tem aquele que crê e professa que Cristo é o Senhor, né, e que morreu e ressuscitou, ali tem salvação. Logo após Paulo ter mostrado esse desejo de mostrar que ele é apóstolo, que ele é enviado, que ele é anunciador, que ele tem um compromisso com esse evangelho que é tão importante para a humanidade, que é a salvação, ele vai mostrar também, logo em seguida, esse lado, digamos assim, sombrio do ser humano, né, que
ele vai mostrar isso aí a partir da própria ira de Deus. Interessante porque ele começa falando Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, que é a salvação da humanidade, mas ele também vai mostrar logo no primeiro capítulo, ele vai colocar em contraposição a questão da ira de Deus referente à humanidade. A uma humanidade que deixou de adorar Deus. Uma humanidade que deixou de amá-lo. Que mesmo conhecendo Deus, muitos deles fazem exatamente o contrário. Então, quando o humano, de São Paulo, quando o humano ele deixou de adorar Deus, o Criador, para adorar a criatura, naquele momento Deus vai entregar, né, vai despertar essa ira de Deus sobre a humanidade, e Deus vai entregar o ser humano aos seus próprios desejos, aos desejos dos seus corações. E é muito triste quando o homem ele fica abandonado. Quando o homem ele é abandonado por Deus, e nós temos essas listas das consequências dos pecados de um homem abandonado por Deus. Um homem que se entrega puramente aos desejos do seu coração. São pecados abominantes, né? E Paulo ele faz questão de mostrar a condição, como não vale a pena, na verdade, viver abandonado por Deus ou afastado dele. E é interessante porque Paulo ele vai mostrar esse lado sombrio, essa fragilidade do humano, longe de Deus, o qual se torna incapaz de experimentar a salvação sozinho. Ele vai colocar esse contraste logo no primeiro capítulo, que é para depois, nos outros capítulos, ele ir mostrando que, embora o homem sendo incapaz, né, estando debaixo da ira de Deus, abandonado aos desejos dos seus próprios corações, mas Paulo vai mostrar que Deus não vai abandonar totalmente, porque ele vai derramar, né, abundantemente, vamos ver isso nos capítulos precedentes, abundantemente o seu Espírito sobre nós. E a gratuidade, aí Paulo ele vai fazer questão de esclarecer essa gratuidade da salvação de Deus para com a humanidade. Então, existe essa ira de Deus a partir da desobediência do humano, ao qual se debruça sobre os seus pecados, e são diversos os tipos de pecado, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista humano, religioso, enfim, vários tipos de pecado que vão surgindo, mas o homem tem uma boa notícia, né? Tem essa, digamos, essa má notícia da fragilidade humana, tendenciosa ao pecado, juntamente, inclusive, com a própria natureza, mas tem uma boa notícia. Paulo, ele é genial no modo de escrever, entrelaçando essas duas notícias, uma notícia negativa e uma notícia positiva. E a notícia positiva, bela, é que é possível eu sair dos meus vícios, é possível me libertar, é possível, você pode esperar, viver esperando uma libertação, porque Cristo derramou abundantemente a sua graça sobre nós. Então, meus irmãos, tem muitas coisas no nosso primeiro capítulo, são 32 versículos, mas eu queria deixar claro para vocês esse intento paulino em mostrar de imediato não só a tese que ele vai desenvolver ao longo dos outros capítulos, mas também mostrando já esse lado negativo, frágil do humano, necessita diariamente, todos os dias, realmente, da graça divina. Ele mostra que sem estarmos em união, sem mergulhar nessa fonte da graça do Espírito Santo, realmente nós não somos nada e passamos a ser verdadeiros monstros. Então nós precisamos nos comportar e descobrir como nos tornarmos filhos de Deus e como viver, né, que é o capítulo 12 e o capítulo 13, 14, que vai mostrar a praxis cristã, essa ação cristã, como viver, né, como criatura nova, qual é a característica, como eu me comportar. Então, Paulo ele vai partir desse lado negativo do ser humano até transformar em uma criatura nova, até se tornar filho através do batismo no Espírito Santo, e depois ele vai terminar a carta falando de como esse homem novo age no mundo e com os outros. Boa leitura a todos. Deus abençoe. Um feliz mês da Bíblia para todos.